Olá pessoal, salve Maria Santíssima, que o amor de Maria e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Hoje a nossa igreja celebra a memória de São Padre Pio de Pietrelcina, né? Eu aqui poderia falar várias coisas a respeito dele, né? Várias virtudes, várias dádivas que o Senhor confiou a ele, né, como a sua bilocação, os seus tantos milagres, né, as suas batalhas com o inimigo, né. Ele tem inúmeras histórias, né, um santo de nossos tempos, né, faleceu não tem muito tempo, ali pelos anos 60, e dá para tirar inúmeros legados. Tem muitos livros, né, que relatam a vida dele, né, desde a infância, né. É um santo extraordinário, né. 7ª morada para ele é pouco, mas eu quero falar apenas de uma virtude que ele realizava assim de uma forma fenomenal, né, que é a oração, né. Nós sabemos que o São Padre Pio era um homem que rezava de uma forma assim estupenda, né? Ele rezava, tinha dia que ele chegava a rezar até 100 rosários por dia, né? Daí vocês estão se perguntando assim, puxa vida, ele conseguia rezar 100 rosários por dia? Como assim? Né? É porque o santo, né, é diferenciado, né? Ele vivia uma vida completamente diferente das nossas, né? Ele dormia cerca de 2 horas por noite, né? E tinha uma capacidade assim fenomenal, né? Até porque também naquele tempo o rosário era constituído apenas por 3/3, né? Não tínhamos o luminoso. Depois que mais para frente foi o nosso querido São João Paulo II que constituiu, né, que colocou o luminoso, né? Então era mais rápido, mas mesmo assim 100 terços por dia é muito terço, né? É terço para dedéu, né? E eu quero falar sobre a oração, gente. São Padre Pio mesmo dizia: eu quero ser lembrado, quando eu não estiver mais presente com vocês, eu quero ser lembrado como um homem de oração. E é disso que eu quero falar com vocês, né? Eu quero falar sobre a oração, a importância da oração nas nossas vidas, a importância de uma vida de oração, o quão é importante para a nossa fé, para a nossa salvação, né? Santo Afonso de Ligório vai nos dizer assim, uma frase bem conhecida, ó: quem reza se salva, quem não reza se condena. E São Paulo vai nos dizer assim que para que nós possamos rezar sem cessar, orar sem cessar, né? Não é ficar orando o dia todo, levantou, começar a orar até na hora de dormir, com o terço na mão, não necessariamente isso, né? Mas a forma como eu trato as pessoas que estão à minha volta, a forma como eu reajo, tem que ser uma oração, tem que ser de uma forma que agrada ao Senhor, né? Eu tenho que agir com misericórdia, com amor e também com justiça. Eu não devo ser injusto com as pessoas que estão à minha volta, né? Também tem que ser amoroso, tenho que ter misericórdia. Eu tenho que estar com esses 3 pilares equilibrados, né? Eu tenho que reagir diante das situações, das adversidades, das dificuldades, de um jeito como se eu estivesse orando, do jeito como Jesus reagiria, né? Eu tenho que ser um homem de oração, eu tenho que ser uma mulher de oração. Nós vivemos numa sociedade hoje, gente, cujo parece não, tá muito difícil as coisas, né?
é tantos afazeres, é tanta correria, é tanto estresse, às vezes parece que a gente não vai aguentar. É um fardo tão pesado, muitas das vezes dá vontade de chutar o balde e largar tudo para lá, né? Lá em Mateus, no capítulo 24, no versículo, eu não me recordo do versículo, vai dizer assim que Deus vai nos dizer, né? A palavra de Deus vai nos dizer que Ele ia reduzir os dias no final dos tempos para que nós possamos aguentar o dia, a pressão, o fardo do dia, né? Que ia ser muito pesado no final dos tempos e de fato, né? Tá tudo muito difícil. Muitas das vezes nós ficamos sobrecarregados, né? Com tanto trabalho, com tanta correria, com tanto estresse. Mas existe um remédio para isso, para que nós possamos finalizar o dia com sucesso, para que nós possamos aguentar o fardo, os afazeres do dia a dia com sucesso. A grande chave, o grande segredo é a oração, é a vida de oração constante, né? Quando nós estamos na oração, nós nos conectamos com o Pai, nós nos conectamos com o Senhor, nós estamos conversando com o Senhor, nós estamos pedindo ajuda, auxílio para o Senhor, e Ele nos dá. Ele nos dá a força que nós precisamos para aguentar as dificuldades, os desabonos do nosso dia a dia, que infelizmente é inevitável. É Ele que nos fortalece, é Ele que nos dá força. Mas para que isso aconteça, nós precisamos orar. Nós temos que rezar, gente. Nós temos que ser homens e mulheres de oração como São Padre Pio. São Padre Pio, que viveu uma vida assim tão cheia de dificuldade, ele apanhava do demônio, né? As pessoas, o clero, o perseguiam, inventavam injúria dele, mas felizmente ele soube reagir diante dessa situação com sucesso, segundo o coração de Jesus Cristo. Mas por quê? Porque era um homem de extrema oração, né? Foi Deus, foi o Senhor Jesus Cristo que deu força para ele, né? E é nele que nós também devemos nos apegar, gente. Nós temos que reconhecer que a nossa força vem de Cristo. Sem Cristo nós somos fracos, por isso que nós temos que orar. Nós temos que nos conectar com o nosso Senhor, gente. Eu, no meu começo de caminhada, eu rezava muito pouco, né? Eu rezava o texto e nem era todo dia, né? Às vezes quando eu deixava para mais tarde da noite, aí eu deixava para rezar mais tarde da noite, aí, às vezes eu estava muito cansado, às vezes até que tinha aquelas forças para rezar, mas e a preguiça não deixava, e acabava nem rezando, né? E ali no meu começo de conversão, eu tinha uma cabeça meio bagunçada, eu não sabia exatamente qual que era a minha vocação, né? Se era o sacerdócio, se era o matrimônio. Então eu entrei numa comunidade missionária Gratidão. E eu ali fiquei 2 semanas. Eu entrei ali e foi um grande impacto na minha vida, né? Eu entrei ali, logo de início tive que renunciar ao celular, né? E convivendo com aquele pessoal de Deus, aquele pessoal de extrema oração, e eu também acompanhando eles, eu achava aquilo muito pesado para mim, um fardo muito pesado, né? Era um povo de extrema oração, né? Rezava bastante, graças a Deus, né? E eu não era acostumado com tudo aquilo, né? Rezava a liturgia das horas, que até então eu nem sabia o que era aquilo. Rezava outras orações, né? E aí eu não aguentei aquele fardo, né? Para mim, como eu estava rezando tanto, para mim eu estava rezando apenas superficialmente, estava sendo muito raso, né? Como era muita oração,
não consegui me adaptar assim de primeira, né? Tinha de ser algo gradual. Então eu saí da comunidade, né? Não aguentei o fardo. E aí prossegui a minha vida, mas com aquilo no coração. Puxa vida, eu tenho que rezar mais. E aos poucos eu fui me adaptando. Gradativamente eu fui me moldando na vida de oração. Teve também algo que me ajudou bastante também. Eu conheci uma galera lá do Bonfim, uma galera de extrema oração, uma galera de Deus ungida, que eu ia sempre lá e eu observava aquele pessoal, tipo assim, fazendo seus afazeres domésticos, seus trabalhos, assistindo alguma pregação e sempre com o terço na mão, rezando. E eu ficava pensando assim, puxa vida, como é que eles conseguem fazer isso? 2 sentidos? Meditando o texto e fazendo algum trabalho. Eu tentava fazer aquilo, não conseguia fazer. Esse pessoal é super dotado, né? Mas eu não desisti. Eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Se eles conseguem, eu também consigo. E comecei a fazer, né? E foi muito difícil, mas gradativamente eu fui conseguindo, né? Lento e gradativamente eu fui conseguindo assistir pregação, rezando, meditando, né? Fazer algum trabalho. E hoje eu consigo fazer isso sem nenhum pingo de dificuldade. Hoje mesmo, por exemplo, trabalhando, eu consegui rezar 8 terços, trabalhando, né? Aliás, foi 9, foi um da misericórdia e 8 mariano, né? Rezei 2 rosários, né? Então, eu estou dizendo isso para vocês, para dizer para você que tu também consegue, né? Nós só precisamos de persistência, nós só precisamos de força de vontade, né? Eu ficava pensando assim, eu também quero rezar igual esse povo, né? Que eu sei que se eu começar a aumentar, melhorar a minha vida de oração, eu vou ser mais ungido, eu vou ter mais intimidade com o Espírito Santo. E sim, hoje eu tenho mais intimidade, hoje eu tenho mais unção, né? Claro que tem muito que melhorar, mas eu estou melhor do que antes, né? Quando nós oramos, nós nos conectamos com o Senhor. E quando nós nos conectamos com o Senhor, nós passamos a ser pessoas melhores, seres humanos melhores. E quando nós nos tornamos seres humanos melhores, seres humanos segundo o coração de Cristo, nós começamos a tratar o nosso irmão, a nossa irmã, aquelas pessoas que estão à nossa volta, melhor. Nós começamos a agradar o Senhor mais, né? É por esse e outros motivos que nós devemos ser homens e mulheres de oração, gente. A oração traz para a nossa vida diversos benefícios espirituais que automaticamente se refletem na nossa vida material, né? Nós temos que orar, gente. Nós temos que orar. São Padre Pio aguentou todos aqueles fardos, apanhava de Satanás, era perseguido, por conta que era um homem de oração. Um homem que buscava força em Deus, né? Olha para Jesus Cristo, que ficava horas e horas no monte orando. Ele sabia que precisava de oração, ele sendo o próprio Deus, mas ele fazia aquilo para nos deixar um exemplo, um legado, que nós também devemos fazer aquilo. Nós também temos que rezar para nós aguentarmos o fardo, as dificuldades da nossa vida cotidiana, que não é fácil, gente. Não é fácil, é difícil, muitas das vezes dá vontade de desistir. Por isso que nós temos que buscar auxílio
para o Senhor, né? Então essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês, gente. Busque orar mais. Busque se conectar mais com o Senhor, conversar mais com o Senhor, que vai ser de suma importância para a sua fé, né? Tá ok, gente? Forte abraço. Que o amor de Maria e a paz do Senhor estejam com vocês e permaneçam com vocês.